Bom dia, meninos, tudo bem? Meninos e meninas lindas do 8º ano, tudo bem com vocês? Como foram de férias? Espero que tenha sido tudo bem. Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de redação, ainda online, infelizmente. Espero que em setembro a gente esteja de volta na sala de aula, em nome de Jesus. Enquanto não voltamos, vamos dar início a esse semestre por aqui mesmo, tá bom? Vamos dar continuidade, ao gênero que nós estamos estudando, que é o texto dissertativo argumentativo. E para que vocês não tenham que fazer como esse gatinho aí e ficar doido voltando nas aulas anteriores para assistir, para rever o que a gente viu, porque nós vamos dar continuidade ao gênero. Então, eu trouxe nessa primeira aula uma pequena revisão para depois nós entrarmos no gênero propriamente dito que vamos estudar, ok? Então, porque eu sou boazinha, vamos fazer essa revisãozinha aí rapidinho. Bom, nós estávamos estudando o gênero dissertativo argumentativo. Dentro desse gênero, há variações de textos, de tipos de textos. Então, nós vimos, em primeiro lugar, que dissertar é expor um assunto para alguém. Então, vamos lá. Nós vamos falar, então, sobre violência contra a mulher. Então, nesse texto, nós precisamos expor o assunto, mostrar para o nosso leitor sobre o assunto, o que está acontecendo, como está a violência contra a mulher, principalmente nesse período de pandemia. Então, nós vamos expor o assunto. Mas, dentro do gênero dissertativo argumentativo, eu não posso apenas expor o assunto. E essa é a grande dificuldade da maioria das pessoas ao fazer um texto dissertativo argumentativo e que eu senti em vocês nos textos anteriores. O que acontece? Nós pegamos um tema e não argumentamos, apenas expomos o texto, o tema. E aí não é um texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque argumentar é defender um ponto de vista. O que é um ponto de vista? É a minha opinião sobre o assunto. O que eu penso, o que eu defendo sobre aquela situação. Então, eu sou a favor ou sou contra? Alguns temas não tem essa coisa de a favor e contra. Alguns temas você só pode ser contra. Por exemplo, violência contra a mulher. Não tem jeito de você defender um ponto de vista a favor da violência. Mas tem determinadas especificações dentro da violência contra a mulher que eu penso de um jeito e outra pessoa pensa de outro, entende? Então, aí entra a minha opinião, a sua opinião, a opinião do autor do texto. Então, eu preciso dissertar, que é expor o assunto, e eu preciso defender um ponto de vista, que é argumentar. Então, resumindo, o texto dissertativo argumentativo é aquele texto que expõe um tema e defende a opinião de forma clara e consistente, ok? Você acha que essas vaquinhas aí estão defendendo a opinião delas? O que você acha? Quando ela diz coma mais frango, o que ela está querendo dizer com isso? Qual é a opinião dela? Então, ela está tirando o dela, né? Coma mais frango, deixa nós aqui vivinha, tá bom? Só uma piadinha aí para vocês se lembrarem. O texto dissertativo argumentativo expõe o tema e defende uma opinião clara e consistente. Como nós estruturamos esse texto dissertativo argumentativo? Todo gênero que envolver o tipo dissertativo argumentativo vai ter essas três partes: introdução, desenvolvimento, conclusão. Precisa ser um texto completo. Eu preciso defender o meu ponto de vista, introduzindo a ideia que eu quero trabalhar, então mostrando o tema,
na introdução. No desenvolvimento, eu vou desenrolar, eu vou desenvolver a minha opinião sobre o tema e no último parágrafo eu vou concluir. Rose, então o texto, a estrutura do texto dissertativo argumentativo são 3 parágrafos? Não. Na maioria das vezes, um texto com 3 parágrafos é uma argumentação fraca, frágil, não dá tempo de você defender. Então, o texto dissertativo argumentativo, nós temos 4 parágrafos. Não tire isso da sua cabeça. 4 parágrafos. Introdução, 1 parágrafo. Terminei de fazer a introdução, apresentei o tema, passo para o primeiro desenvolvimento, que é o meu primeiro argumento. Vou para o meu segundo argumento. E aí, último parágrafo, concluo o tema e a defesa da minha opinião, ok? Então, qual é a estrutura do gênero dissertativo argumentativo? Introdução, desenvolvimento, conclusão, ok? Bom, dentro do texto dissertativo argumentativo, nós temos alguns gêneros. Então, aí nós podemos trabalhar carta argumentativa, nós podemos trabalhar crônica argumentativa, podemos trabalhar artigo de opinião. Então, eu escolhi para essa primeira aula, né, para esse primeiro gênero que nós vamos estudar, o artigo de opinião. É um texto muito gostoso de escrever e ele tem características específicas, estrutura específica que a gente precisa aprender, tá bom? Então, dentro daquilo lá de apresentar o meu argumento, apresentar o tema, defender o meu argumento e dentro de uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, eu vou apresentar o artigo de opinião. Cada gênero tem as suas características próprias. E aí nós precisamos obedecer essas características. É como se fosse uma receita de bolo. Cada gênero é uma receita. Então, existem milhares de tipos de bolos, não é? Eu faço bolo de fubá, é uma receita, mas é bolo, não é? Eu faço bolo de coco, é outra receita, mas é bolo, não é? Eu faço bolo de chocolate, é outra receita, são outros ingredientes, mas continua sendo bolo. Então, é assim que nós vamos perceber os gêneros. Eu tenho dissertativo e argumentativo, é como se fosse o bolo. Mas aí eu tenho o artigo de opinião, é um tipo de bolo. Eu tenho a carta argumentativa, é outro tipo de bolo. E para cada tipo, eu tenho características que precisam ser, que precisa estar presente naquele texto, entende? Então, por exemplo, quando você for fazer o seu vestibular para entrar lá na faculdade, depois que você terminar o ensino médio, vai cair lá no vestibular um gênero, por exemplo, carta argumentativa. E aí você vai precisar ter a receita da carta. Você vai precisar saber quais os ingredientes. Então, não basta saber, o artigo de opinião tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, mas o que tem que ter dentro de cada uma dessas partes? Para cada gênero é um ingrediente diferente. Então, por isso, nós vamos começar com o artigo de opinião e, quando diz artigo de opinião, então já está muito claro que você vai defender a sua opinião nele. E esse gênero também pode ser chamado de texto de opinião. Texto de opinião ou artigo de opinião. Rose, mas todo dissertativo não defende uma opinião? Sim. E esse tem as suas características próprias, específicas. Ok? Tudo bem? É esse gênero que nós vamos estudar agora no primeiro bimestre. Então, antes de nós estudarmos as características e a estrutura e como se faz, eu trouxe um texto aqui para vocês lerem e para nós percebermos aqui como se produz esse texto, como é gostoso ler esse texto, como é simples, embora seja uma linguagem formal, mas você vai perceber que
a intenção do artigo de opinião é convencer o leitor apenas com as suas palavras. Então, vamos lá. Ó. A primeira coisa de um artigo de opinião, título. Veja que esse texto tem título. O título dele é: o problema não é segurança pública, mas nossa pobreza cultural. Olha, de cara, no título já fica claro a opinião dela. Então, ela vai dizer que nós somos pobres culturalmente. O que é segurança pública? É a segurança que nós temos nas cidades, né? É a segurança que o poder público deveria nos dar. Então, ela começa: o problema não é segurança pública, mas nossa pobreza cultural. Vou começar esse texto direto ao ponto. O problema não se restringe à segurança pública. Olha, já apresentou o tema. O tema não é segurança pública? Ela já colocou aqui. O que vivemos hoje no Brasil é crônico e tem duas raízes: a falta de educação básica e a pobreza cultural da população. Aqui já tem a opinião dela. Talvez, se você fosse escrever sobre segurança pública, você ia falar que falta policiamento, que falta dinheiro para a polícia, que falta armamento para a polícia. Ela não, ela decidiu falar sobre educação básica e pobreza cultural, tá vendo? Claríssima a opinião dela. E aí ela segue, então aqui ela introduziu, nós temos uma introdução. No segundo parágrafo, ela traz já o primeiro argumento dela, né? Precisamos falar sobre o mal que toma conta dessa sociedade, que é estrutural e vai muito além da necessidade econômica das pessoas. Escrevo esse texto muito revoltada. Olha, quem escreve? Eu. Artigo de opinião, primeira pessoa. Ela está revoltada, porque hoje fui vítima de um furto. Olha só como que ela escreve com tranquilidade, né? Sou mais uma entre milhões de brasileiros. Olha o exagero, milhões de brasileiros que passam por essa situação todos os dias. Eu sei. Então, aqui ela está falando da opinião dela. E nervosa, brava, demonstrando os sentimentos dela no texto. Percebe isso? Olha, terceiro parágrafo, não é o terceiro, eu peguei parte só do texto, tá? Esse texto dela é bem grande. Gente do céu, a que ponto chegamos no Brasil? As pessoas são tão culturalmente miseráveis e tão mal educadas que se tornam incapazes de perceber o básico. É errado tirar de alguém algo que não lhe pertence. Ou seja, alguém a roubou, né? Ela tá brava. Até mesmo um objeto sem valor monetário algum está sendo furtado de seu dono. Foi levada de mim uma garrafinha de água usada, feinha e estampada com propaganda. Olha, então ela está falando de segurança pública, ela está falando de roubo, ela está usando o seu próprio argumento, ela usa o exagero, ela fala de uma forma simples, clara, né? Sabemos que o governo federal lava as mãos e não investe um centavo na área. E aí ela vem trazendo os argumentos dela, certo? Quando é que os governos vão começar a investir pesado em educação e cultura? Então, na opinião dela, se o povo tivesse educação e fosse culto, não haveria tantos roubos, né? E ela termina aqui falando, a conclusão dela é: um povo educado e culto é incapaz de cometer infrações, pois teme muito mais o peso da sua consciência do que o porrete nas mãos de um policial. Não é à toa que quando visitamos países de primeiro mundo, ficamos tão encantados com a realidade deles e nos sentimos tão seguros ao andar nas ruas. É porque em qualquer lugar do mundo, educação continua sendo mais eficaz que repressão. Então, olha, eu quero que você perceba a simplicidade do texto, a forma clara com que ela expressa a opinião dela, tá? É a Sarah Moon. Esse artigo está nesse link aqui. Se você quiser lê-lo todo, coloque esse link lá no seu computador que você vai encontrá-lo, tá bom? Então, ela começou falando que o problema da segurança pública era falta de educação, falta de cultura. E fechou aqui falando que o povo brasileiro precisa de cultura e de educação. Bom, então na próxima aula nós vamos ver isso,
as características, a estrutura e como fazer um artigo de opinião, porque a partir de agora vocês vão começar já a escrever, tá bem? Um artigo. Eu queria, nessa primeira aula, só fazer essa retomada do que nós estudamos para relembrar vocês, para preparar vocês para o artigo de opinião, tá bem? Então, até a próxima, se cuidem, lavem as mãos, usem máscaras e leiam o texto aí, completo, tá bom? Sem tarefa essa semana, vou deixar vocês mais uma semana tranquilinhos. Beijos, até semana que vem, se Deus quiser.